Bom, pessoal, sabendo que épicos são estruturas que nós conseguimos usar para organizar o nosso backlog, né? E a gente pode organizar o backlog de diversas formas, ele pode ser etapas de uma jornada, pode ser pedaços de uma feature. Se a gente está falando de um e-commerce, por exemplo, podemos usar que um épico é a mesma coisa que a etapa de pagamento, por exemplo, dentro do seu site de e-commerce. E cada método de pagamento é uma história. Então, pagar com boleto, com transferência, com Pix, com cartão de crédito, podem ser, por exemplo, tipos de histórias vinculadas ao épico pagamento. Mas como que é a estrutura de um épico? Se eu for usar uma ferramenta como Gira, o que eu tenho que usar, o que eu posso usar dentro do Gira para conseguir representar isso? Então vamos mostrar aqui como que isso pode funcionar. Então a estrutura de um épico, pessoal, é extremamente simples. Tá? Então a gente tem aqui o épico pro Gira, ele é um card, ele é um item de trabalho como qualquer outro. Tá? Então ele tem as representações comuns que a gente consegue ver dentro de um épico. Por exemplo, ele tem um status, tem um título, tem uma descrição. Você pode criar até uma descrição bem estruturada aqui dentro, com tabelas, com títulos. Então se você quiser descrever aqui dentro o seu OKR, você consegue. Então, se você quiser escrever aqui objetivo e key results, você consegue. Se você quiser criar um campo para ser um key result aqui dentro, esse campo for o estado atual do key result e o estado final do key result, você consegue mapear esses campos dessa forma. Tá? Então, o épico é como se fosse um item de trabalho, como qualquer outro. Beleza? E dentro desse descritivo você consegue colocar várias informações aqui dentro. Uma das informações que são possíveis é você também colocar um item que chama Epic Name. Esse Epic Name é como se fosse um label que na história ou no card, no item de trabalho que você tem associado a esse Epic, ele fica visível no seu quadro. Então nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem aqui o épico chamado tarefa 4, que é o que está aqui, o que vocês estão vendo, ele tem um label na tarefa que eu estou vinculado, que representa esse Epic Name. Né? E o que eu coloco no Epic Name? Bom, você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar, por exemplo, a sua meta. Né? Então, digamos que você tem uma meta de NPS, você quer aumentar o NPS. Né? E aí você quer criar algum tipo de categoria, algo que mostre, né, a que isso está relacionado. Tá? Então você pode vir aqui dentro do épico e mudar aqui o Epic Name como NPS, por exemplo. Beleza? Então você pode ter diversas opções aqui para vincular a esse tipo de cenário. Então aqui, por exemplo, eu tenho um épico que já existe, ele está com um Epic Name de NPS, e o título dele, olha que interessante, ele está nova página de busca, mas o Epic Name em si, ele é NPS. Então eu consigo criar essa diferenciação de forma simples. Tá? Dentro de um épico eu posso criar, por exemplo, histórias, posso criar itens dentro de um épico. Nessa opção que vocês estão vendo aqui. Então se eu quiser criar um tipo de item, eu posso criar uma história, um bug, uma tarefa, todos os tipos de item padrão que vocês devem ter aí no dia a dia de vocês. Se você quiser criar, por exemplo, um tipo de item seu, como experimento, então você consegue fazer a criação desse item aqui dentro. Tá? Fica bem simples de trabalhar, fica bem tranquilo de associar esses itens aqui dentro. Tá? Vocês podem associar pelo próprio épico ou entrar na história e entrar num campo chamado Epic Link. Então, se eu entrar aqui em qualquer história que eu tenho, eu posso buscar o campo chamado Epic Link e através desse Epic Link eu conectar aqui qual é o épico que eu quero vincular. Tá? Então, se eu quiser colocar outros épicos aqui, é só colocar. Beleza? Dentro do épico vocês também conseguem criar outras coisas. Por exemplo, se vocês quiserem criar um checklist. Então, digamos que tem algumas tarefas do épico que vocês têm que executar. Vocês conseguem colocar também um checklist aqui. Existem plugins, ou você cria um campo que é um checklist. Tá? E aí você consegue inserir suas informações aqui. Então, por exemplo, eu falei para vocês se eu gosto de usar exemplos de comida. Então, se esse é um épico almoço mexicano, eu vou criar aqui um checklist chamado guacamole. Ok? Assim como qualquer item dentro do Gira, eu também consigo criar vínculos. Então, se tiver um épico linkado com outro, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um épico que é um almoço mexicano. Né? Só que eu quero quebrar esse épico em outros épicos. Por quê? Porque o almoço mexicano é muito grande. Né? Então eu vou gerar pratos de entrada, e aí vai ser sour cream, guacamole, pico de gallo. Tá? Então vai ser um épico almoço mexicano, 2 pontos. Então se eu quiser mudar esse título aqui, ele ficaria assim, ó. Almoço mexicano, entrada.
E aí eu teria um outro épico, se eu quiser, que seria almoço mexicano, pratos quentes, né? Ou a parte principal, ou sobremesa, tá? E aí dentro de cada época eu teria histórias com cada uma dos pratos que eu queria criar para entrada, para prato principal, para sobremesa, etc. E aí eu posso linkar esses múltiplos épicos que eu tenho aqui. Então, através dessa opção de vincular itens, eu posso fazer esse link. E aí eu vou classificar esse tipo de conexão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que ele está relacionado. E aí, se eu criar um épico aqui, eu posso, por exemplo, conectar com qualquer outro que eu tiver criado. Beleza? E não necessariamente eu preciso vincular um épico, tá? O exemplo do épico aqui é só para a gente poder fazer o material para vocês. Vocês podem vincular com qualquer item associado, que não necessariamente é desse épico, mas de alguma forma ele está vinculado, tá ok? Então são algumas das coisas que vocês conseguem fazer com épicos, algumas das coisas que são possíveis ser feitas com um épico. Espero que tenham gostado.